Qual é uma regra na casa da avó que não fazia sentido até você ficar mais velho? Crescendo, passei muitos fins de semana na casa da minha avó Edith. Era uma casinha de tijolos fofa com cortinas florais estranhas por toda parte. E sempre cheirava a rolinhos de canela. Meus pais me deixavam nas noites de sexta e me buscavam nas tardes de domingo. Era como nossa rotina desde que eu tinha uns 6 ou 7 anos, eu acho. Enfim, a vovó tinha essa regra que era super rigorosa. Nunca, jamais, abrir a segunda gaveta do aparador da sala de jantar. Tipo, nem uma espiadinha. O aparador era uma peça enorme de madeira escura com portas de vidro na parte de cima, onde ela guardava seus pratos chiques e uns passarinhos de cerâmica que colecionava. A parte de baixo tinha 4 gavetas. E a segunda de cima era absolutamente proibida. Se você sequer andasse perto daquele aparador devagar demais, ela dizia: Amber, o que você está fazendo aí? E com uma voz que não era exatamente brava, mas que definitivamente impunha respeito. Uma vez, quando eu tinha uns 8 anos, eu estava apenas pegando um guardanapo na gaveta de cima e ela literalmente derrubou uma tigela na cozinha e veio correndo. E o curioso é que o resto da casa da vovó basicamente não tinha regras. Quer sorvete antes do jantar? Claro. Pular na cama? Tanto faz. Ficar acordado até meia-noite assistindo a filmes de terror? Por ela, tudo bem. Mas aquela segunda gaveta era quase um crime federal. Claro que isso deixou eu e minha prima Erika obcecadas com o que poderia haver lá dentro. Inventávamos histórias malucas, como talvez a vovó fosse secretamente uma espiã durante a guerra e tivesse documentos confidenciais, ou talvez estivesse cheia de dinheiro ou fotos de chantagem dos vizinhos. Um verão, quando eu tinha 12 anos, a Erika me desafiou a abrir quando a vovó foi ao mercado, mas eu amarelei. A regra estava tão enraizada em mim que eu literalmente não conseguia fazer minha mão tocar o puxador. Perguntei à minha mãe sobre isso uma vez, quando tinha uns 14 anos, e ela apenas disse: essa é a gaveta particular da vovó, querida. Todo mundo merece sua privacidade. O que obviamente fez tudo parecer ainda mais misterioso. Avançando, para agora. A vovó faleceu há 3 meses, aos 91 anos. Ela teve uma vida boa e longa, mas ainda estamos todos de coração partido. Ela deixou a casa para minha mãe e temos passado lentamente por tudo, decidindo o que guardar, o que doar, etc. Ontem estávamos na sala de jantar e minha mãe disse: acho que finalmente deveríamos olhar na famosa gaveta. Meu coração literalmente começou a acelerar. Depois de todos esses anos, eu finalmente saberia o que havia lá dentro. Minha mãe a abriu, e dentro havia apenas um monte de cartões de receitas. Centenas deles, escritos à mão em fichas velhas e amareladas. Eu fiquei muito confusa. Esse era o grande segredo? Cartões de receitas? Que porcaria. Minha mãe começou a olhar os cartões. E no início estávamos apenas rindo de como era anticlimático. Mas então minha mãe ficou muito quieta, olhando para um cartão específico. Não era uma receita, era uma carta. Acontece que os cartões de receitas eram uma fachada. Atrás deles havia um fundo falso na gaveta, e debaixo dele havia cartas. Dúzias e dúzias de cartas. Eram todas de um homem chamado Henry. A primeira começava em 1954, quando a vovó tinha 24 anos. Eram cartas de amor no início, mas foram ficando mais sombrias com o tempo. As últimas eram abertamente ameaçadoras. Minha mãe as lia em silêncio, e seu rosto ficava cada vez mais pálido. Finalmente ela me entregou uma de 1956, onde esse tal de Henry dizia coisas como saber que a vovó estava escondida com o bebê dele, minha mãe, e que ele as encontraria eventualmente. Ficamos acordadas até as 3 da manhã lendo tudo, juntando as peças. A história completa era que Henry era meu avô biológico, não o homem que eu conhecia como vovô Chris. Aparentemente Henry tinha sido abusivo com a vovó, e quando minha mãe era apenas um bebê, a vovó fugiu com ela para outro estado. Ela conheceu Chris um ano depois. Eles se casaram e ele adotou minha mãe. Henry passou anos tentando encontrá-las. As cartas abrangiam décadas. A última era de 1992, quando eu já tinha nascido. Nela, Henry dizia que tinha visto um anúncio de nascimento meu no jornal. Eles costumavam imprimir isso antigamente. E descobriu onde todos nós morávamos. Foi quando encontramos a papelada da ordem de restrição e um pequeno revólver com uma licença datada de 1993 e recortes de jornal sobre casos de violência doméstica nos anos 50, incluindo um sobre uma mulher que foi atacada por seu ex-marido depois que ele a rastreou. Havia também um diário onde a vovó escrevia sobre seu medo constante de que Henry nos encontrasse. Ela escreveu sobre instalar fechaduras extras, sobre verificar cada carro que passava devagar demais, sobre praticar com uma arma em um estande de tiro. Ela escreveu sobre como nunca conseguia relaxar completamente, mesmo décadas depois, porque sabia que Henry ainda estava procurando. A entrada mais recente era do ano passado, onde ela escreveu que embora Henry provavelmente já estivesse morto, ele estaria nos seus 90 anos. Ela ainda às vezes acordava no meio da noite pensando ter ouvido ele na porta.